De cimo a cimo, a ideia vive esbarro, luz em constelações, o céu rutila, estrelas resplendentes fazem fila, multicores vagões do etéreo carro. Mas revejo enlevado o sol da vila, o regaço materno, ansioso agarro. Ouço meu pai de crônico pigarro e a voz do lar por música tranquila. Fito a mesa singela, o caldo, a broa, o velho cão rafeiro geme à toa. Ah, saudades, sois tudo quanto exerço. Preces a Deus, em lágrimas transponho. Aspiro a refazer a vida e o sonho, quero chorar nos júbilos do berço. Reencarnação, da Costa e Silva. Psicografia, de Valdo Vieira. Olá, amigos! Com alegria nós estamos aqui para o segundo episódio da nossa série Deixai vir a mim os pequeninos. E no primeiro episódio nós refletimos sobre educação moral, dando aí as bases para tudo que a gente pretende refletir aqui juntos ao longo dos próximos episódios nessa série, compreendendo aí o que seja educação da perspectiva que a doutrina espírita nos apresenta, né, como a gente gostaria de abordar aqui. E hoje nós trazemos um outro conceito também fundamental para esse início, que é o tema a criança. Nós vamos buscar entender quem é a criança, quem é esse ser pequenino que a gente recebe nos nossos lares, né, nas nossas casas. E pensando sobre isso, a gente já começa com algumas reflexões, né? Observando uma observação simples que a gente faz aqui no mundo mesmo, observando as nossas crianças, a gente já consegue perceber bem claramente o como cada criança é diferente da outra, como cada uma, desde as mais pequeninas, antes ainda de que qualquer processo educativo possa ter feito grandes transformações nesse ser, cada uma delas já traz as suas próprias características, já apresentam determinadas tendências, determinadas facilidades. Para quem tem mais de um filho, é muito claro perceber isso, como dentro da mesma família, no mesmo ambiente doméstico, com as mesmas influências externas, muitas vezes dois filhos são completamente diferentes um do outro, né? Então a gente fica a pensar de onde vêm essas diferenças, o que faz com que as crianças tenham aí essas características próprias, né? As próprias pedagogias do mundo já refletem também sobre isso e já conseguem perceber que as crianças não são esse ser que chega sem nada, né? Sem nada a contribuir, sem nada que lhe auxilie aí nesse processo de desenvolvimento, muito pelo contrário, já conseguem perceber como cada criança é única, cada uma tem as suas características e já discutem, né, sobre a importância de olhar para isso e de valorizar, entendendo que o processo educativo vai ser então muito individual, né, olhando para a necessidade de cada criança, de cada ser. Então, já olhando essas coisas, a gente vê que essas diferenças existem, mas o que muitas vezes as pedagogias do mundo às vezes não conseguem responder é de onde vêm essas diferenças, né? Por que elas existem? Então a gente fica a questionar: será que a criança é um ser que foi criado naquele momento da criação do corpo, na concepção ou no nascimento, né? Foi esse ser criado naquele instante ali? Ou ele era um ser que já existia? Se já existia, tinha consciência de si ou não? Estava aí em processo estacionário ou de evolução, de progresso? Enfim, todas essas questões Kardec faz num tratado muito interessante, no item 222 do Livro dos Espíritos, quando ele vai fazer um tratado ali, né, considerações gerais sobre a pluralidade das existências. E um dos argumentos
mais fortes que ele traz dentro de uma argumentação muito bonita, muito clara, como é a própria característica de Kardec dentro da codificação, analisando paulatinamente, né, os dados de maneira bem lógica para chegar então nessas conclusões sobre a pluralidade das existências. Um dos argumentos que ele utiliza com maior força é justamente sobre esse, que nós já podemos observar na infância, ao longo de toda a vida, mas mais claramente na infância, por ser ainda uma vida muito curta, com muito pouca influência das experiências que a vida encarnada nos traz. Ele faz esses questionamentos que eu falava anteriormente e ele vai refletindo então sobre de onde vêm todas essas diferenças que nos caracterizam enquanto seres, né? E sobretudo para as crianças, né? Então ele vai se questionando assim, de onde vêm essas aptidões diversas? Muitas vezes a gente vê crianças com habilidades já muito desenvolvidas nas artes ou nas ciências, a mente matemática ou a habilidade para tocar determinado instrumento. De onde vêm, né, essas ideias inatas ou intuitivas? Ou então diferenças entre vícios e virtudes, crianças que já têm esse instinto, né, revelando vícios ou virtudes desde muito pequenas. Enfim, desassociadas muitas vezes, né, de processos educativos ali que possam determinar tal ou qual característica. E aí, fazendo toda essa construção, toda essa reflexão, ele vai concluir mais adiante, dizendo que admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contem, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Então, ele está fazendo ali um tratado, toda uma análise lógica, clara, paulatina, né, ponto a ponto, para chegar então nessa conclusão de o que faz mais sentido no encadeamento da lei divina aí, né, no que diz respeito à vida, é entender realmente que a vida ela é contínua e progressiva e está pautada aí em diferentes encarnações, né? O espírito é um só que vive ora no corpo, ora fora dele, então essa pluralidade das existências, né, das encarnações. E aí, pensando sobre isso, lá no Livro dos Espíritos, também na questão 361, Kardec faz uma outra pergunta que vem somar a isso, quando ele pergunta qual a origem, né, das qualidades morais, boas ou más, do homem, e os espíritos respondem, são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, quem é essa criança, né? E essa é a grande chave que a doutrina espírita nos apresenta para essas reflexões sobre educação, sobre infância, é entendermos que a criança é um espírito que está em progresso, que está em jornada, né, encaminhada, como todos nós também o somos. E pensando sobre isso, uma coisa que amplia a nossa percepção é perceber então que, enquanto espírito, essa criança tem um passado que é diferente do que se a gente olhasse para uma perspectiva puramente material, porque é um passado que está antes do nascimento ou antes da própria concepção. Esse espírito, ele traz experiências, ele tem uma jornada evolutiva, já viveu várias encarnações, já se relacionou com diversos espíritos, já teve muitas experiências, oportunidades, já viveu em culturas diferentes, já teve profissões diferentes, enfim, todo esse histórico que o traz até o momento do agora, e faz então esse ser diferente de todos os outros,
nesse sentido das experiências, porque cada espírito tem a sua jornada, cada um trilhou as suas próprias experiências e chega no momento dessa encarnação num ponto aí da jornada diferente, tendo mais aquisições ou não. E de uma outra perspectiva, a gente também pode olhar para o futuro, que também vai nos descortinar aí um outro mundo a pensar no que diz respeito à educação. Porque o futuro dessa criança não é mais apenas a fase adulta, é sim a fase adulta, mas é também uma sequência de outras vidas que se encadeiam nessa grande vida eterna, né? Nesse processo da jornada evolutiva, da jornada enquanto espíritos. Então são essas duas visões aí que nós vamos ter. E no episódio de hoje a gente vai se ater mais à primeira, que diz respeito ao passado, e mais adiante a gente vai falar sobre o futuro, né, desse espírito. Então, entendendo a criança enquanto espírito, com esse pretérito, a gente entende de onde vêm essas ideias inatas que muitas vezes aparecem, né? Kardec, mais uma vez, lá no Livro dos Espíritos, questiona isso para os espíritos sobre ideias inatas, e ele vai dizer, então, para os espíritos, né? Vai perguntar: conserva o espírito, quando encarnado, algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Os espíritos dizem: guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Kardec então complementa com uma outra pergunta: não é então quimérica a teoria das ideias inatas? E os espíritos vão dar uma resposta muito completa quando eles dizem que não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Como a gente sabe, né? No momento de uma nova encarnação, a lei divina determina o esquecimento para o nosso próprio bem, né? Como uma ferramenta aí para que a gente possa avançar com mais facilidade, salvo raras exceções, né? Tem algumas crianças que vêm com lembranças mais claras de vidas pretéritas, e isso, inclusive, é matéria de estudo, né? A própria ciência do mundo faz análises dessas crianças que lembram muito claramente, descrevem detalhes de últimas encarnações, e a ciência usa isso para discutir, inclusive, reencarnação, né? Mas de uma maneira geral a gente esquece, mas a gente entende que também os espíritos complementam. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Então, se com o esquecimento do passado, o espírito também deletasse tudo que já avançou, tudo que já conquistou, é como se a cada nova encarnação ele começasse do zero de novo. E isso não faria sentido na lei divina, né, no progresso, porque assim, então seria como se a gente tivesse sido criado novamente a cada nova encarnação. E não é isso que acontece. Os espíritos aqui complementam nessa questão. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que na existência precedente ele ficou. Então a gente começa a entender mais claramente o quanto a jornada do espírito é una, né? Apesar desses estágios diferentes, como a gente vinha falando na encarnação, né? Ora no corpo, ora fora dele, depois em novo corpo, em nova existência e novamente fora dele, e assim sucessivamente. Apesar desses estágios diferentes, a vida em si é uma só. E o espírito está aí nessa jornada que é contínua. E para completar isso melhor, a gente tem um trecho aqui do Emmanuel, num livro chamado Família, capítulo 31, uma mensagem que é intitulada Cá e Lá, falando exatamente desses dois planos da vida, né? E ele diz que o túmulo é mera passagem para renovação, tanto quanto o berço é apenas recurso de volta ao aprendizado.
nascimento e morte se completam por estágios no caminho da vida infinita. Então é isso, né? Cada encarnação é um novo estágio, uma nova série, uma nova oportunidade de novos aprendizados, mas um estágio de uma mesma vida. Existem homens, ele diz, partindo para o mundo maior, carregando consigo todo um purgatório de revolta e desencanto, e há quem volte ao plano espiritual, ao campo terrestre, trazendo no próprio ser todo um turbilhão de desespero. Então é isso, se a gente entende esse espírito, essa criança, né, enquanto espírito, que tem aí um pretérito, ele pode estar trazendo uma série de dificuldades que vêm de outras experiências que carrega, né, em si. Pode também, pelo contrário, trazer já muitas virtudes, né, muitas conquistas, e traz também tudo isso. O espírito é sempre feito dessas duas características que o preenchem, né? Coisas já conquistadas e outras ainda a melhorar. Então é isso que a doutrina espírita vem clarear para nós, percebendo que essa criança tem um pretérito, né? Ela não chega aqui sem nada. Na questão 219 do Livro dos Espíritos, seguindo, né, nas ideias inatas, Kardec pergunta qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter intuição de certos conhecimentos, de línguas, de cálculos. Mais uma vez, os espíritos vão reforçar que isso é lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Então, reforçando mais uma vez essa ideia de continuidade, que Emmanuel, também no livro Pensamento e Vida, no capítulo 11, chamado O Berço, também reforça para a gente, dizendo que todo o berço de agora retrata o ontem que passou. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. Então, essa visão da infância vai fazer uma grande diferença no como a gente lida com essa criança. Se a gente entende que ela é um ser, um espírito que está em jornada, que está aí já na jornada da vida, a gente não sabe bem em qual ponto, mas a gente sabe que não está ali partindo do zero. E isso quer dizer para nós que, apesar de estar há menos tempo encarnado aqui na Terra, não quer dizer que seja um espírito inferior. É claro, como criança, depende dos cuidados do adulto, daqueles que são responsáveis por essa criança, que a receberam, né, para tutelá-la até que ela atinja a idade adulta aqui na Terra e possa ter mais consciência dos seus atos, né, e agir por si, conquistando aí o seu livre-arbítrio, enfim. Tem essa responsabilidade, sim, daqueles que a recebem, que já são adultos aqui na carne, mas enquanto espíritos nós não podemos olhar para essa criança como um ser inferior. Muito pelo contrário, né? O espírito de uma criança pode ser ainda mais evoluído do que o dos pais, ainda mais evoluído do que os adultos ali que o cercam. Kardec também faz essa pergunta no Livro dos Espíritos, e os Espíritos deixam isso bem claro, tanto na questão 197 quanto na questão 379, ele faz perguntas similares, onde os Espíritos vão responder, né, que é muito frequente que os espíritos das crianças sejam até mais evoluídos que os dos pais. Eles falam, pode até ser mais, se mais progrediu, apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. E aqui tem um aspecto interessante. O corpo está em desenvolvimento, né? Então, o corpo, como instrumento dessa ação do espírito aqui no mundo, pode ser, então, aí, e né, o limitante para que esse espírito se apresente ali logo na infância. Mas o espírito, isso não quer dizer que o espírito já não seja evoluído, né?
Essa é uma obra de continuidade. E para a gente finalizar a reflexão de hoje, eu queria trazer uma resposta que o próprio Emmanuel, através da mediunidade do Chico, traz, numa entrevista que foi feita para um jornal de Belo Horizonte, mas está publicada no livro chamado Encontros no Tempo. O Emmanuel é perguntado como encararmos então a criança dentro do espiritismo cristão, que é essa justamente a nossa proposta aqui, A gente perceber quem é essa criança, olhando aí pela luz que a doutrina espírita nos oferece. E a resposta do Emmanuel diz que cada criança que surge é nosso companheiro de luta, na mesma experiência e no mesmo plano enquanto encarnados. Isso é muito interessante porque ela é um espírito como nós. E como a gente falava, pode até ser um espírito mais evoluído, então nós somos companheiros de jornada. Claro, devido aí à ordem, da encarnação, tem aqueles que são responsáveis pelas crianças, por isso que estão no estado mais inicial da encarnação. Mas somos companheiros de jornada, e ele complementa, cabendo-nos a obrigação de oferecermos a ele melhores condições que aquelas em que fomos recebidos, a fim de que se constitua nosso continuador sobre a terra melhor, a que retornaremos mais tarde. Então, com essa deixa já para o próximo episódio, quando a gente vai falar então dessa perspectiva futura do espírito, a gente encerra por aqui, agradecendo mais uma vez a presença de todos e que Jesus siga nos inspirando sempre.